Direito de resposta. A Justiça do Amazonas mais uma vez concede direito de resposta ao senador Eduardo Braga por causa de informações mentirosas divulgadas pelo radialista Ronaldo Tiradentes. Desta vez, em seu programa do dia 17 de agosto de 2022, o radialista trouxe informações sabidamente mentirosas a respeito da concessão de incentivos fiscais no período de Eduardo Braga como governador. E voltou a falar mentiras a respeito do aumento de conta de energia elétrica, tentando vincular Eduardo Braga à empresa Amazonas Energia, temas que já haviam feito a Justiça conceder direito de resposta ao senador no mesmo programa. Veja a decisão judicial. A Justiça do Amazonas foi acionada pelos advogados do senador Eduardo Braga porque, no programa Manhã de Notícias, veiculado no dia 17 de 8 de 2022, foram divulgadas informações sabidamente inverídicas, caluniosas e difamatórias, no sentido de que o representado enquanto governador do estado do Amazonas, no ano de 2004, teria beneficiado exclusivamente por interesses particulares a empresa Vijolar, com benefícios fiscais por meio de acordo que não teria sido publicado no Diário Oficial, bem como de que é sócio da Eletrobras. A verdade é que toda a documentação foi devidamente publicada no Diário Oficial, na edição de 4 de novembro de 2004. Na decisão, o juiz considerou que, a par da existência desse direito de livre manifestação de pensamento, quando o órgão de imprensa extrapolar o direito de informar, referindo-se de forma direta a candidatos, partidos ou coligações que disputam o pleito, com ofensa, difusão de informação total ou parcialmente inverídica, notícia incompleta ou fora de contexto, abrirá a oportunidade para a atuação da Justiça Eleitoral processar e julgar, quando provocada, direito de resposta. Após examinar os autos, o juiz constatou que a informação proferida no programa de Ronaldo Tiradentes é fundamentalmente orientada para a desinformação. Neste contexto, a exploração de conteúdo sabidamente inverídico é tema dos mais caros à Justiça Eleitoral, porque corresponde a um obstáculo ilicitamente manipulado à livre construção do convencimento do eleitor. Meus amigos e minhas amigas do Amazonas, compareço aqui sem nenhuma satisfação para cumprir o direito de resposta concedido pela Justiça e o meu dever de repor a verdade. Ocupo esse espaço para me defender das falsas acusações que venho recebendo costumeiramente de um radialista dessa emissora. Quando governador, eu tive a oportunidade de dar um grande impulso à Zona Franca de Manaus e implantar uma política de incentivos fiscais que atraiu dezenas de empresas e gerou milhares de empregos. E foram esses incentivos que levaram a nossa Zona Franca a ter, naquela época, cerca de 140 mil empregos diretos, um recorde que até hoje não foi superado. A partir de 2003, o Amazonas viveu um novo ciclo de desenvolvimento com a implantação de novas empresas no polo industrial de Manaus, por causa dos incentivos do regime especial da Zona Franca de Manaus. Graças à Lei 2826, centenas de empresas se instalaram no estado até 2010, gerando milhares de empregos e trazendo crescimento para a economia do Amazonas. Não é verdade que tenha havido favorecimento a qualquer empresa. Há leis, há regras nacionais e estaduais que o gestor público tem que obedecer. Desafio qualquer um a encontrar alguma iniciativa minha fora das normas estabelecidas. Todas as empresas incentivadas foram integradas no mesmo regime jurídico que previa, inclusive, uma série de contrapartidas para o Amazonas. E essas empresas estão aí, funcionando, gerando empregos e fazendo a sua parte para o crescimento da economia de nosso estado. Atacar a Zona Franca e as empresas aqui instaladas é algo que envergonha nosso povo e revolta a todos aqueles que trabalham seriamente pelo desenvolvimento do Amazonas. Atualmente são cerca de 600 empresas instaladas no polo industrial de Manaus. E o maior atrativo para que elas montem unidades aqui é a concessão de incentivos fiscais. Com a carga tributária reduzida, garante a competitividade, mas todas devem dar uma contrapartida em troca dos benefícios.
Entre as empresas instaladas estão a Honda, Bic, Gillette, Fujifoto, Xerox, entre outras, que se instalaram aqui durante as gestões do governador Eduardo Braga. Não é verdade que Eduardo Braga seja proprietário ou sócio da empresa Amazonas Energia. Ao contrário, Eduardo Braga votou contra a privatização da Amazonas Energia. Como também não é verdade que Eduardo Braga tenha qualquer relação com o aumento no preço da tarifa de energia. Eduardo Braga foi ministro de Minas e Energia do governo Dilma, mas os preços das tarifas são fixados pela ANEEL, agência que toma suas decisões de forma independente. A Amazonas Energia é uma empresa de distribuição de energia que pertence ao consórcio Oliveira, com concessão para atuar em todo o estado do Amazonas. Foi privatizada no dia 11 de abril de 2019, após a aprovação de projeto pelo Congresso Nacional. A empresa pertence ao consórcio Oliveira Energia e tem como sócios Cláudio Manuel Rivera Moya, Márcio Pereira Zimmermann, Maria do Socorro Gama da Silva, Orsini Rufino de Oliveira, Radir Gomes de Oliveira e Rodrigo Moreira. Até meados de 2019, era subsidiária da Eletrobras. A empresa foi arrematada pelo consórcio formado pela Oliveira Energia, empresa que opera nos sistemas isolados na região norte. O leilão foi realizado no dia 10 de dezembro de 2018, na sede B3, antiga BM e F Bovespa, em São Paulo. O senador Eduardo Braga tem sido, nos últimos anos, o parlamentar do Amazonas mais atuante na defesa dos interesses dos consumidores de energia no estado. Em 2018, Eduardo Braga lutou contra a proposta de privatização da Amazonas Energia pelo governo federal por entender que a medida poderia prejudicar os amazonenses, principalmente as populações do interior. No Senado, apresentou uma emenda que tentou impedir a privatização da empresa. Em nenhum momento se afastou da luta em defesa dos consumidores de energia no Amazonas. Este ano, Eduardo entrou com ações na Justiça Estadual e Justiça Federal para impedir que a empresa de energia instalasse novos medidores remotos de consumo, o que poderia tornar a conta de luz mais cara. O senador Eduardo Braga foi contra as instalações dos medidores remotos de energia nos postes em Manaus e, com uma altura de 4 metros do chão, impossibilita o consumidor a conferir o consumo, o que torna impossível questionar as contas abusivas. Aí depois que fizeram colocar esses contadores aí, a luz veio um absurdo aqui. Antigamente tinha um contador que dava para conferir tudinho no medidor. Agora no poste, como é que vai medir aí? Nas ações, além da suspensão da instalação dos novos medidores, Eduardo Braga solicitou também que a Justiça determinasse a retirada dos medidores já instalados na cidade. Eu não sou e nunca fui sócio da Amazonas Energia. Essa é uma calúnia criada por alguém que tem um interesse direto em me atingir. Eu, inclusive, votei contra a privatização dessa empresa. E também não tenho nada a ver com o aumento da conta de luz. Ao contrário, eu sempre me posicionei a favor do consumidor. Recentemente entrei na justiça contra instalações de medidores remotos de energia. Outra inverdade veiculada por Ronaldo Tiradentes é sobre a Eletrobras. Eduardo Braga tem uma pequeníssima participação acionária na empresa sem ter qualquer ingerência administrativa, conforme mostra a decisão judicial. Há uma grande diferença entre sócio e acionista quanto às naturezas jurídicas e respectivas normas de regência. No que tange à tomada de decisões por parte da sociedade, outro elemento da matéria objeto da presente, sabe-se que estas cabem aos sócios controladores, conselho de administração e/ou diretores, formalmente investidos no cargo. Por isso, é um desrespeito com a verdade afirmar que Eduardo Braga tenha qualquer ingerência administrativa na Eletrobras. Ele possui apenas 0,00001% das ações e, portanto, nenhum poder de decisão sobre a empresa. Eu sou um defensor da liberdade de expressão.
Como senador da República e cidadão, defendo a Constituição em todas as ações do meu mandato. Você aí que me assiste agora, é fundamental que você saiba a diferença, o que é informação e o que é ataque à honra das pessoas, por perseguição sistemática. Vocês não podem se deixar enganar por quem manipula as pessoas e todos os dias confunde a liberdade de expressão com liberdade de agressão. Informar é um ato nobre. Confundir, manipular, mentir é agressão à honra das pessoas. Por isso, exerço o direito de resposta concedido pela Justiça do Amazonas.